Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, tá? Isso. Bom, tá gravando, tá? Pessoal, boa noite então para vocês. Para quem já chegou, né? Nós temos aí 11 alunos, certo? Então a gente vai dar início aí à nossa terceira aula síncrona de desenho técnico, tá? Eu vou pedir a vocês o seguinte, na medida que vocês forem participando da aula, e se você sentir necessidade de falar alguma coisa, de fazer pergunta, vocês podem abrir o microfone, tá? Você clica aí no microfone, abre e pode fazer pergunta, pode falar. A gente precisa interagir mais, tá? Não deixa, não fica só escutando, não, porque aí, né, de repente, algum conceito, né, passa batido e você acaba não entendendo, né? Então vocês estão com liberdade aí para perguntar, tá bom? Posso começar então? Me dá um ok aí, sim ou não? Pode sim. Então tá bom. Bom, vocês estão vendo aí na tela o título, né, da aula de hoje é Fundamentos Básicos de Desenho Geométrico. Bom, antes de necessariamente da gente começar, eu queria saber de vocês se vocês estão conseguindo acessar o material que está lá no blog, o material que está disponível para estudo, né, as apostilas. Se vocês já assistiram todas as aulas assíncronas que estão disponíveis também, e se vocês estão conseguindo, né, desenvolver os dois trabalhos que estão aí também, né, que foram entregues aí para serem feitos. Vocês estão tendo alguma dificuldade ou estão conseguindo avançar nas atividades? Sem dificuldades. Está tranquilo? O fichamento, a linha do tempo. Vocês estão conseguindo acessar as apostilas direitinho? Tá tudo ok, gente? Tá, né? Eu estou perguntando isso aí pelo seguinte, para a gente, primeiro, para a gente não deixar a matéria acumular. Porque, né, de repente, né, como são aulas assíncronas, e a gente está trabalhando muito nessa questão né, usando muito os recursos, né, de tecnologia, principalmente a parte aí de informática, então o processo ele fica muito dinâmico. Então o volume de matéria é muito grande. E como a gente está desenvolvendo muitos conceitos teóricos, então é interessante que você não deixe acumular. Então você vai, né, se organizando aí para estar seguindo, né, dando sequência aí direitinho nas atividades, na medida que elas vão sendo disponibilizadas para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Nós vamos falar hoje do desenho geométrico, como está escrito aí na tela, né, de vocês, nós vamos desenvolver alguns conceitos, né, que a gente está chamando de fundamentos básicos, e aí eu queria que vocês prestassem bem atenção no que está sendo, no que vai ser falado, tá? Bom, o objetivo da aula de hoje, nós temos hoje basicamente dois objetivos. Então, o primeiro é esse aí, ó, conhecer os fundamentos básicos relacionados ao desenho geométrico. Tá? Vocês vão perceber que quando a gente começar a falar de desenho geométrico, a gente vai falar também de geometria, né? Então, de antemão, eu já digo para vocês o seguinte, que existe uma ligação muito íntima entre os fundamentos de geometria em relação ao desenho geométrico. Na realidade, né, os conceitos que a gente chama de desenho geométrico, ele tem fundamentação na geometria. Então, a gente vai fazer nesse primeiro momento, né, essa exposição, passando para vocês esses fundamentos, buscando na geometria, e logo em seguida, né, mais adiante, a gente vai falar um pouco sobre como executar algumas construções fundamentais do desenho geométrico. Então, pessoal, é o seguinte, na turma de ontem, na turma 1, eu fui até o slide 33,
32, 33. Essa aula, né, de fundamentos do desenho geométrico, ela vai ser dividida em duas partes. Então, eu vou até mais ou menos na metade, né, com vocês, e eu vou tentar chegar exatamente no mesmo ponto que eu parei com a outra turma. Então, eu vou tentar manter aí, né, o sincronismo entre a turma 1 e a turma 2, para a gente não ter problema, tá? E aí, a gente vai, então, até no slide 32 ou 33, mais ou menos por aí. E na semana que vem a gente finaliza essa parte do desenho geométrico, tá? Então, esses dois objetivos que estão aí faz parte, né, desses dois momentos. Ou seja, hoje, né, na aula de hoje e na aula de semana que vem, tá bom? Vamos lá, então. Para a gente começar, a gente vai ter que voltar um pouquinho lá nas aulas anteriores para dizer para vocês o seguinte, né? São conceitos que vocês já viram, mas a gente vai dizer o seguinte, que o desenho é a forma mais antiga de comunicação entre os homens. Isso que eu estou dizendo aí, gente, é porque eu queria ressaltar a palavra comunicação. Eu não quero que vocês esqueçam que o desenho sempre vai ser uma forma de comunicação. Assim como foi naquela época, né? A gente está sempre repetindo isso com vocês, né? Sempre frisando essa questão da comunicação. Então, no caso do desenho, né? Não importa em que época ele aconteceu, né? Ou em que época ele foi feito. Então, sempre o objetivo do homem foi se comunicar. E nos tempos atuais, da mesma forma. Então, eu estou recapitulando esse conceito com vocês. Então, vocês vão passar a entender o desenho como forma de comunicação. E no caso do desenho geométrico, da mesma forma. Né? O desenho geométrico também ele é uma modalidade de desenho que tem o objetivo de expressar, né, algum tipo de ideia. Né? E ele também é uma forma de comunicação. Um outro conceito que é importante vocês lembrarem, que nós já vimos também, é que o desenho tem como objetivo representar a forma e a geometria do objeto. Então, perceba o seguinte, eu disse para vocês ainda há pouco que o desenho geométrico tem uma relação muito íntima com a geometria. Então, se a gente for observar essas duas afirmativas que eu coloquei na tela aí, nesse exato momento, vocês vão perceber isso aí, né? Então, quando eu falo a palavra forma, né, quer dizer, representar a forma, eu estou representando o quê? O formato de alguma coisa. E aí eu vou precisar, né, trazer esses conceitos da geometria, né, para dentro do desenho geométrico. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro para vocês. E para ficar mais evidente ainda, mais claro a minha explicação, eu vou fazer aqui uma apresentação de algumas figuras e eu vou chamar alguns alunos aí e vou fazer algumas perguntas para esses alunos em cima dessas figuras, tá bom? Posso fazer isso? Sim ou não? Pode. Então tá bom. Quem falou aí agora? O Luiz Fernando? Sim, sim. Luiz Fernando Pereira? É. O Pereira, né? Isso, Pereira. Isso aí. Ô Luiz Fernando, é você mesmo então. Eu vou pedir a sua contribuição aí. Você está vendo essas 4 figurinhas aí na tela? Tô vendo. Tá, então eu vou te fazer uma pergunta seguinte, é fácil, não se preocupar não, você vai acertar. Ok. Quando você olha para essas 4 figuras, o que você está percebendo aí? Que tipo de percepção que você tem? Você pode analisar cada uma delas separadamente. Todas têm um padrão circular? Tem um padrão Sim. circular, não tem? A primeira, por exemplo, o que é essa primeira figura aí? É o planeta Terra. O planeta. Que tipo de figura geométrica que você conhece que tem relação com o planeta Terra? É uma esfera, né? Uma esfera. Muito bem, parabéns, isso mesmo. Do lado do planeta Terra tem uma outra figura parecendo uma planta, não é isso? Sim, sim. Quando você olha para essa figura, você imagina
alguma figura parecida com ela, alguma forma geométrica, né, relacionada com essa imagem dessa planta, observa lá os detalhes dela. O que você acha? Eu tô com um pouco de dificuldade de dizer, mas eu tô vendo muitos triângulos um pouco deformados, né? Não, é isso mesmo. Mas você percebe que essa planta, ela segue assim, uma certa precisão, né, em relação ao formato, quer dizer, todas essas folhas aí que estão abertas, são folhas dessa planta, é tipo um cacto, né? Então elas estão abertas, elas seguem mais ou menos uma sequência, né? Ou seja, um padrão de forma, né? Um padrão mais ou menos, né? Ela é tipo meio padronizada as formas dela, não é isso? E ela tem um sentido geométrico também. Do outro lado, nós temos uma outra figura parecendo um caramujo, não é isso? É como se fosse, você tem uma espiral, né? Como se fosse umas curvas, não é isso? Pensa lá, olha, imagina uma espiral ali, tem por dentro, na parte interna, tem o desenvolvimento de algumas curvas internas. Não é isso, Luiz? Sim, sim. Agora, no finalzinho aí, o que você está vendo aí? Tem umas abelhas aí, sim ou não? Sim, sim. E junto com as abelhas, o que mais que está enxergando aí? É uma colmeia formada por muitos blocos de hexágono, né? Exatamente, tem um formato aparentemente hexagonal, né? Sim. Então, pessoal, é o seguinte, obrigado, Luiz Fernando, pela sua contribuição aí. Então, a primeira coisa que nós temos que perceber é o seguinte, olha lá, o mundo é o quê? Luiz Fernando, fala aí, o mundo é O mundo é geométrico. geométrico. Lê de novo, mais embaixo aí. Podemos encontrar a Podemos geometria. encontrar a geometria na natureza. Isso mesmo. Pessoal, presta atenção. Se você começar a observar ao seu redor, né, eu dei exemplo aí, né, o planeta Terra, as plantas, essa colmeia aí, né, essa espiral aí. Então, se você começar a observar, não são só esses, são só esses elementos aí, esses objetos, não, mas uma série de objetos, né, ao nosso redor, se você começar a perceber, eles têm um formato, né, de alguma figura geométrica que você já conhece. Na realidade, né, a geometria ela veio a partir do estudo da natureza, né? Então, se você começar a observar atentamente, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano, você vai perceber que existem outros objetos que também seguem uma certa orientação geométrica, né? O Matheus de Oliveira está aí? Matheus está aí? Marco Túlio? Ô, gente, estou precisando de um voluntário aí. Matheus, pode falar, Matheus, no microfone. Luiz Carlos, está aí? Matheus, você está sem microfone? Eu estou precisando de um voluntário. Rayane, chegou a Rayane aí? Oi, Rayane, você então. Dá uma olhadinha na tela aí, Rayane. O que você está vendo aí agora? quadrado, retângulo, círculo. Pois é, mas que figura é aquela lá? Figura de quê? De uma bola? Bola É, de bola de futebol? futebol. Então, a bola de futebol também passa uma ideia de qual figura geométrica? É, circunferência, círculo. Um círculo, uma esfera, né? Não é É, isso? Ela é tridimensional, né? É uma esfera. Você tem aí, olha, as cartas de baralho. Você pode ver o joguinho de dominó. Esse joguinho de dados aí, ó. Todos esses objetos aí suscitam em nós, né? Traz para a gente algum pensamento assim em relação a alguma forma geométrica. Então, gente, olha bem, aquelas primeiras imagens são coisas que a gente vê na natureza, né?
E agora eu estou mostrando para vocês objetos construídos pelo homem. Quer dizer, objetos, né, que o homem construiu baseado em alguma visão geométrica. Ou seja, a bola, as cartas de baralho, por exemplo, os dados, não é isso? O joguinho de dados. Agora, Rayane, olha só, aproveitando você mais um pouco aí. O que você está vendo agora? Um triângulo. Nossa. Tipo, Não, mas você nunca assistiu o filme lá do Egito Antigo, não? O que nós temos lá? pirâmide. Pirâmide. Isso. Embaixo nós temos o Coliseu, não é isso? Isso, a Torre de Paris. Lá a Torre Eiffel, lá em Paris, Isso. né? É. E temos aí alguns prédios, né? Esses prédios aí, né? Tem um formato bacana, olha para você ver o formato deles. O que eu estou querendo mostrar para vocês com essas imagens aí? Que na medida que você vai também observando, né, as cidades, né, as construções, você começa a perceber também que existem várias formas geométricas espalhadas por aí. Você pode observar que aí na sua casa também tem, né, na sua sala, no quarto. Os móveis, por exemplo, seguem mais ou menos as formas geométricas. Então a gente começa a perceber que a geometria, como eu disse, né, ela faz parte do nosso mundo e faz parte também da nossa vida, né, de um modo geral. Então, no caso dessa Torre Eiffel aí, se você parar para pensar direitinho, cada pecinha dessa aí, olha, forma uma estrutura, né? E várias estruturas interligadas foram unidas para formar uma estrutura maior. Então, é como se fosse, por exemplo, formas geométricas menores que foram se unindo, né, para formar uma estrutura maior, que aí, no caso, seria a torre, né, no sentido completo dela. Então, o que acontece? Quando o homem vai construir, normalmente ele busca, né, as ideias e ele faz essas análises, né, dentro de um contexto da geometria, né? Então, a maioria dos projetos são assim. Então, esse senso, né, geométrico, ele pertence a nós, né? A gente pensa, né, geometria, né? Então, pessoal, eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar, mas eu estou tentando mostrar para vocês algumas coisas que normalmente a gente vê por aí, coisas que a gente conhece e que têm relação direta com a geometria. Agora, o Roberto, tá aí o Roberto? Senhor, Ô, Roberto, o que você está vendo agora na tela? Agora é a sua vez. Observa agora essas imagens aí. tem uma ponte ali, Isso, parabéns. Ponte embaixo. uma avenida, né? Uma encruzilhada ali de avenidas. Cruzamento. Isso. E um viaduto muito grande ali. São várias o quê? Tem. Várias rodovias, não é isso? Isso, são Todas rodovias, ruas interligadas. aí. Então, Roberto, presta atenção. Você está vendo alguma coisa em formato de curva? Sim. Sim, né? Olha lá em cima na ponte, não é isso? As próprias as rodovias aí também passam uma ideia de curva, né? Então, gente, olha que interessante. Estou dando um exemplo aí, né? Pontes, viadutos, ruas, etc. Então, você começa a observar que a natureza nos dá essa visão da geometria. E quando a gente parte para os objetos, né, e para as coisas que são criadas pelo homem também. Então, aí reforça mais uma vez isso que eu já havia falado com vocês, que a geometria, então, ela faz aí parte do nosso cotidiano. E como a gente vai estar estudando o desenho geométrico, então eu queria que você começasse a desenvolver esse pensamento geométrico a partir de aumentar esse senso, né, de observação e começar a ter esse olhar, né, trazendo para dentro de você essa visão aí da geometria também. É muito importante a gente desenvolver esses conceitos para a gente enxergar geometricamente as coisas. Você pode ver que na sua casa aí também tem, como eu disse, né, ó, você deve ter uma mesa aí, que ela te dá uma ideia de um formato geométrico.
Você tem, por exemplo, um eletrodoméstico, né, uma televisão. Você deve ter algo aí que passa a ideia de algum formato arredondado, né, alguma coisa assim que tem uma curva, né? Então, são objetos, né, logicamente, mas a ideia da geometria, ela se faz presente aí, tá bom? Ok, pessoal? Tudo bem? Posso avançar? Vocês estão conseguindo aí acompanhar, né? Então, vou passar mais um slide aqui. Então, para a gente concluir esse primeiro raciocínio, nós podemos afirmar o seguinte, que para expressar a geometria do mundo, é preciso conhecer o desenho geométrico. Olha que interessante. Quando eu vou desenhar, né, quando eu pego lá os meus instrumentos, né, pego uma folha de papel, né, e começo a desenhar, mesmo que seja manualmente, eu estou buscando o quê? Os conceitos de geometria que já são existentes, né, que são fundamentos de geometria, e aplicando esses fundamentos de geometria para realizar o meu desenho lá. Então, é por isso que eu falei com vocês no início dessa relação íntima entre geometria e desenho geométrico. Então, na realidade, quando eu estou fazendo um desenho, eu estou me expressando geometricamente. Seja pela combinação das formas, né? De repente eu vou desenhar, né, uma peça, ou vou fazer um projeto aí, né? Que seja um projeto arquitetônico, ou um projeto elétrico, né, um projeto hidráulico, qualquer tipo de desenho, de natureza, né, técnica e não técnica, né, até mesmo desenho artístico, eu faço, né, o uso dos conceitos de geometria, tá? Então, eu disse para vocês dessa relação íntima entre geometria e desenho geométrico, mas na realidade eu queria que vocês percebessem agora, nesse momento, que existe uma pequena diferencinha quando a gente fala de geometria e desenho geométrico. E essa diferença está justamente nessas duas definições aí. Então, no caso da geometria, né, o que está escrito aí? Olha, a geometria relaciona figuras com números e medidas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Lá no ensino fundamental, no ensino médio, ou no fundamental ou no médio, vocês devem lembrar que o professor de matemática ensinou para vocês algumas figuras planas e algumas figuras espaciais. E vocês aprenderam, né, a fazer também alguns cálculos, né? Quem se lembra lá, por exemplo, quando você fazia o cálculo do cateto, né? Cateto oposto, cateto adjacente, tinha lá a hipotenusa. Então você estudou os triângulos, estudou os ângulos, né? Você deve ter estudado também os polígonos. Só que naquele momento lá, você começou a aprender a calcular. Eu lembro, você deve lembrar que, né, eu também lembro, né, mas você também deve lembrar, que você aprendeu a calcular a área, você calculava perímetro das figuras, não é isso? Então, nesse caso, quando você fazia isso, você estava estudando o quê? Geometria. Então, a geometria, o que ela faz? Ela relaciona a figura geométrica com os números e com as dimensões dela. Agora, no desenho geométrico, vai mudar um pouquinho de contexto. No desenho geométrico, a gente relaciona as figuras com as suas representações gráficas. Então, eu estou querendo que vocês percebam uma pequena diferença aí nessa questão entre a geometria e o desenho geométrico, onde no caso, a geometria, está mais preocupado em fazer os cálculos, né, e chegar em algum tipo de resultado numérico, né, a partir dessas figuras, seja elas planas ou não planas, e no desenho geométrico a preocupação maior é em relação à representação gráfica, ou seja, nós vamos aprender a desenhar essas figuras, né, utilizando, então, alguns tipos de instrumentos, os instrumentos manuais. A relação entre desenho geométrico e geometria continua, mas só que aí agora existe um foco um pouco diferente, né, a partir, então, do desenho geométrico, porque aí agora a gente vai preocupar mais com o desenvolvimento gráfico da figura. Eu estou falando agora de quê? Desenhar as figuras geométricas. Então,
dentro da área do desenho geométrico, a gente desenvolve essas técnicas aí, de desenhar e representar essas figuras de forma gráfica. Vocês entenderam, pessoal, isso aí? Dá um ok para mim aí, se está entendido. Se vocês entenderam, eu posso passar para frente. Ok, tranquilo. Pois é, então vamos lá. Agora, nós vamos para o slide número 13. Bom, então, pessoal, já que o desenho geométrico ele é mais voltado para a questão da execução do traçado, né, da construção geométrica, então nós podemos afirmar aí, de acordo com essa definição, que o desenho geométrico nada mais é do que um conjunto de técnicas. Então, o que é que nós vamos aprender aqui? Né? Nós vamos aprender o seguinte, que nós vamos ter que ir lá, utilizar alguns instrumentos, e nós já, inclusive, já listamos esses instrumentos para vocês, né? A régua, o compasso, o esquadro, né? Tem o transferidor. Basicamente, são esses instrumentos manuais aí, e com eles a gente vai fazer o quê? Construir formas geométricas. Então, o desenho geométrico ele se presta a isso. Quer dizer, ele tem esse é um conceito e também uma finalidade dele. Tá certo? Então, desenho geométrico é um conjunto de técnicas para a construção de formas geométricas. E é isso que a gente vai desenvolver, então. Lembrando que a geometria faz parte, né? E ela entra como fundamento, tá? Agora, deixa eu avançar o slide aqui. Vou passar para o slide 14. Está meio lento aqui. Deixa eu ver aqui. Isso. Da mesma forma que a geometria ela surgiu lá atrás com os gregos, né? E aí a gente percebe, né, os precursores aí, os estudiosos da época, né? Aí estou citando aí Pitágoras, Tales, por exemplo, que são alguns notáveis, né, estudiosos da época. Então, a gente percebe que a geometria começa lá, mas o desenho geométrico também começa a partir da aplicação desses conceitos. Então, nessa mesma época, né, a gente já percebe o desenvolvimento do desenho técnico, mesmo porque a geometria, naquela época, ela foi desenvolvida, né, esses conceitos, no sentido de aplicação, ou seja, aplicação prática. Então, por exemplo, quando eles queriam fazer algum tipo de medição de terreno, para fazer algum tipo de plantio, ou mesmo, né, para construir, né, fazer aquelas edificações, né, tinham grandes construções, grandes edificações da época, que eram levantadas pelos reis, né, e imperadores. Então, eles já tinham um certo conhecimento de geometria e eles aplicavam essa geometria de uma forma prática. E para que houvesse essa aplicação, era necessário fazer alguns tipos de desenhos que usavam esses conceitos geométricos. Né? Então, a gente percebeu, por exemplo, que no início, os desenhos, naquela época, eram feitos mais à mão, né? Sem recursos de instrumentos, mas logo em seguida, começaram a aparecer alguns tipos de instrumentos para dar essa condição melhor, né, de você melhorar a precisão, principalmente no que diz respeito ao desenho, né, na execução do desenho. Então, você vai melhorar, por exemplo, se você quisesse fazer realmente um projeto mais elaborado, então esses instrumentos seriam, então, interessantes aí, e eles começaram a surgir também mais ou menos nessa época. Inclusive, está citando aí no slide, né, a régua e o compasso, eles apareceram aí por volta do século V a.C. Então, vocês podem perceber aí, né, um evento temporal aí, né, que vai indicar para a gente, né, já o homem aí já desenvolvendo um ferramental, né, ou seja, um instrumental já para essa finalidade, ou seja, para poder desenhar mesmo, né. E a gente percebe, então, com isso, né, vale até a pena lembrar a vocês, né, que os estudos eles foram avançando, né, agora, né, de uma forma mais sistematizada. Vocês estão vendo isso lá nos trabalhos, né, que vocês estão fazendo,
na linha histórica, né? Mostra muito essa questão do contexto histórico do desenho, mas aí a gente percebe também o seguinte, que nessa mesma época, eu já falei aqui no curso, que a matemática também, ela veio, né? Ela estava se desenvolvendo, e ela veio também para dar esse apoio maior dentro desse conceito aí de desenvolvimento da geometria, e por coincidência, né, o desenho geométrico também. Então a gente percebe aí, né, o desenvolvimento, né, de algumas propriedades da geometria, né, e elas se mantêm, né. Então, quando a gente fala, por exemplo, de geometria, a gente volta muito na questão da geometria de Euclides, né, que era um dos precursores lá da geometria básica, né, e essas teorias se sustentam até os dias atuais, né. Então, aí nós temos aí os gregos, né, estudando a família de curvas e descobrindo, como eu disse, outras propriedades fundamentais que são importantes aqui para nós. Temos também Arquimedes, né, que aparece ao longo da história, né? Aí já é mais uma visão assim no sentido de fazer cálculos mesmo, né, de medições, né, cálculos de superfície, de volume. Então, pessoal, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Reafirmar essa ligação forte da geometria com o desenho geométrico. Então, quando você está desenvolvendo uma forma geométrica, na realidade, você está carregando esses conceitos para dentro do desenho geométrico. Ok? Existe um outro conceito também, que eu queria mencionar aqui, que quando a gente fala de desenho geométrico, é comum também você, né, ver aí na literatura técnica o conceito de desenho linear geométrico. Por que linear? E é isso que a gente vai ver agora. Então, está dizendo o seguinte, que o desenho linear geométrico é uma modalidade de desenho técnico que estuda as linhas e cujas construções são realizadas predominantemente pela régua e pelo compasso. Então, eu não sei se eu vou conseguir explicar para vocês, mas é o seguinte, no caso do desenho linear geométrico, que é o próprio desenho técnico, que é o próprio desenho geométrico, né? É só mesmo é como se fosse uma definição, né? Quando fala linear, a palavra linear tem a ver com linhas, né? Então você vai pensar o seguinte, olha, como que é feito esse desenho? Bom, então a gente vai começar basicamente de um ponto inicial, e aí nós vamos usar alguns instrumentos, estou citando aí régua e compasso, para desenvolver esses desenhos. Então nós vamos avançar, né, traçando linhas, né, retas, segmento de retas, curvas, né? Então quando você, por exemplo, quando você posiciona o compasso e faz uma circunferência, na realidade você está o quê? Trabalhando com o conceito de linha. Então, por isso que é chamado de desenho linear, né? Porque ele, basicamente, o desenho geométrico todinho nada mais é do que construções a partir de linhas, né? E aí, o entendimento nosso é o seguinte, outra coisa importante, que na medida que a gente vai trabalhando esse desenho geométrico, eu até já comentei isso com vocês, o nosso raciocínio lógico vai desenvolvendo, e o nosso pensamento também. Paralelamente também desenvolve a organização e a nossa criatividade. Então, muitas vezes, né, os alunos aí do curso técnico, né, já me perguntaram isso várias vezes, né, a gente entra no curso de desenho técnico, aí os alunos perguntam assim, professor, mas tem que estudar desenho geométrico primeiro, para depois estudar desenho técnico? Aí eu respondo, olha, se você tiver pelo menos uma noção básica de desenho geométrico, quando você chegar no desenho técnico, que você for estudar, né, a outra parte, né, da disciplina, que é o desenho técnico, você vai sair bem mais com a visão, né, espacial bem mais desenvolvida. Então, essa questão da organização, da criatividade, lá na frente, ela vai ser solicitada de você. Então, o desenho geométrico vai te dar essa visão. Então, por isso que dentro dos cursos técnicos, né, principalmente na parte de desenho técnico, a gente estuda o desenho geométrico. Então, é lá que você vai aprender a trabalhar com compasso, aprender a mexer com a régua, medir os esquadros ali, o movimento dos esquadros. Quem já estudou comigo aí o ano passado, né, sabe o que eu estou falando. Já teve experiência disso aí. Então, a gente sempre faz né, a gente trabalha esse básico de desenho geométrico justamente para, não só para desenvolver a habilidade manual,
né? Mas também para conhecer os elementos geométricos e desenvolver também a parte de raciocínio, organização e criatividade. Tá certo? Podemos adiantar, gente? Bom, e aí, outra coisa que eu queria finalizar com vocês nessa parte é com relação a uma terminologia que nós temos, que é o pensamento geométrico. Então, olha bem, já que a geometria faz parte da natureza, né? Já que a geometria faz parte do nosso contexto, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, então faz todo sentido a gente falar de pensamento geométrico. O que é isso? É trazer para dentro de nós essa visão, né? Essa visão, digamos assim, espacial, né? Você conseguir ter uma visão melhorada das formas. Então, agora você vai olhar para os espaços que você tem, olhar para os objetos, olhar para os detalhes de uma forma mais aprofundada, né? Quer dizer, você vai ter uma visão mais específica das coisas. E aí eu coloquei em cima aí para vocês verem, olha só. Está escrito aí, olha, observação, identificação, representação e construção. O que é isso? Se você for colocar em termos de verbo, né, nós poderíamos dizer assim, olha, observar, identificar, representar e construir. Vocês podem perceber que esses verbos aí, né, eles têm todo o sentido voltado para a questão das formas, né? Então, você vai olhar, por exemplo, ó, você observa as coisas, identifica, representa e constrói. Quando um profissional da área de projeto está trabalhando, né, desenvolvendo um projeto, na realidade ele tem que ter esse senso aguçado, né? Que é um senso de observação, de identificação, de representação, a capacidade de representação e até de construir. Haja visto que os projetos eles têm uma finalidade, né? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo de finalidade. O pedreiro, quando vai construir uma casa, ele utiliza o quê? Ele utiliza o projeto. E aí o desenhista que elaborou o projeto, ele tem que ter a consciência de que alguém, né, no caso o pedreiro, vai ler e vai interpretar aquelas informações que estão ali. Então, daí a importância da gente entender que, como o desenho ele é uma forma de comunicação, então significa o quê? Que através do projeto eu vou passar para aquela pessoa, né, que vai trabalhar ali, que vai ser o construtor, todas as informações necessárias que vão fazer parte ali da obra, né, da execução da obra. Então, é importante que a gente desenvolva também isso aí, olha. Então, quando eu falo pensamento geométrico, é essa capacidade, então, que nós temos de pensar geometricamente, né, as formas, os detalhes, né, tanto na forma plana, como também na forma não plana, ou seja, na forma espacial. E, além disso, pessoal, perceber as características também, né, desses formatos, né, os detalhes geométricos aí. Tá bom? Vocês estão entendendo direitinho o que eu estou falando, gente? Dá um ok para mim aí, se estiver entendendo. Dá um feedback aí, por favor, no microfone, só para mim saber. O Roberto deu um ok aí, né, no chat, não é isso, Roberto? Opa, tô ligado aí. Tá ligado? Não tem ninguém dormindo na aula, não, né? Tem alguém deitado na cama aí, dormindo? Não, né? Não pode não, tá na hora não. Tá cedo. Ninguém jantou ainda, daqui a pouco tem a janta. Vocês vão assistir um pouquinho de TV depois. Não é isso? Então, vamos ficar alerta aí, não pisca o olho, não. Pessoal, vamos avançar, então. Então, pensamento geométrico. Nós vamos começar a pensar geometricamente, né? Ter essa capacidade. Vocês vão ver que depois, na hora que vocês estiverem desenhando, né, daqui eu falei 2 semanas, né, na semana passada, mas agora, semana que vem, eu acredito que eu já vou liberar para vocês já uma atividade prática. Lembrando também que o material de desenho, né, os instrumentos, tem que estar já preparado para a gente poder desenhar, né?
Então, vocês têm mais uma semana de prazo aí para organizar o material. E aí, como eu disse, né, vocês vão ver que na hora que a gente começar a desenhar, isso vai mexer com o raciocínio de vocês. Né? Você vai ter ali, desenvolver aquela habilidade motora ali com os instrumentos, pegar o compasso, traçar. Você vai ter que pegar a reguinha lá para poder medir, não é isso? Depois vai pegar o esquadro, posicionar um esquadro no outro, deslizar um ali para fazer uma linha, ligar os pontos, não é isso? E o desenho é isso, né? O desenho, ele é, basicamente, como é o desenho linear, que eu disse, né? Nós vamos trabalhar com linhas, com pontos, né? E fazendo esses fechamentos para montar lá as figuras geométricas, né? Ok, pessoal? Avançando aqui um pouquinho mais, para ilustrar o que eu disse, quando eu falei com vocês sobre os projetos, observe esses projetos aí. Mesmo sendo projetos de natureza técnica, no caso aí é um projeto arquitetônico, vocês podem perceber que as formas geométricas estão aí. Isso aí não é um desenho geométrico, mas ele já é um desenho técnico já elaborado, né? Mas ele carrega dentro de si a ideia da geometria e, por consequência, a ideia dos fundamentos geométricos aí, fundamento das formas, né? E é interessante dizer o seguinte, que quando eu falo para vocês de pensamento geométrico, é no sentido de você já ter aquela capacidade de olhar para um projeto dessa natureza e já começar a perceber o que isso significa. Dá para perceber, por exemplo, que é um projeto de uma casa, não dá? E que aí é uma planta baixa, né? Lá tem um corte. Então, essa visão, né, de interpretação, de você olhar para o desenho, mesmo sendo um desenho técnico, e já começar a entender o que cada desenho significa, isso tem a ver com o pensamento geométrico, né? Significa que você tem fundamento, né, e conhecimento suficiente para começar a compreender esse tipo de projeto. E aqui também, ó, olha aí, aqui já são projetos de outra natureza, né? Aqui já é um hidrossanitário, um projeto elétrico, tem um estrutural aí, ó, mais à direita. É o mesmo conceito. Então, o pensamento geométrico também faz parte aí. Então, eu queria dizer o seguinte, que os profissionais, né, tanto os profissionais da área de projeto, né, no caso, né, desenhista, projetista, os técnicos, né, especialistas da área, eles têm essa visão bem desenvolvida, esse olhar, né, para as formas dentro dessa concepção, e também as pessoas que trabalham, né, a nível mais operacional aí de execução, né. Imagina só um torneiro mecânico. Torneiro mecânico, ele vai pegar um projeto de um eixo, por exemplo, e vai interpretar o desenho, e vai pegar lá a pecinha, né, o tarugozinho, posicionar lá no torno, e vai usinar a peça. E ele vai produzir o eixo conforme o projeto, conforme o desenho. Então, mesmo ele sendo um torneiro mecânico, né, ele precisa compreender o projeto. Então, ele vai ter que ter um pensamento também, né, um raciocínio, uma capacidade de interpretação muito próximo do profissional que produziu o desenho, né? Então, não é só porque produziu o desenho e o outro que só vai fabricar não tem que ter conhecimento. Não, tem que ter. E aí ele tem que desenvolver também essa questão do pensamento geométrico também. Tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou passar para vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Até em relação à aula, ao que eu falei até agora, nós podemos aí abrir um espaçozinho para perguntas, se vocês tiverem. Agora, se vocês estiverem entendendo tudo direitinho, eu vou dar sequência, então. E aí eu vou falar para vocês agora de algumas regras práticas. A gente está chamando aqui de postulados e regras práticas aplicadas ao desenho geométrico, tá? Pode ser? Posso avançar? Ok? Pode avançar, Adilson. Então tá bom. Presta atenção então que eu vou dizer aqui. Isso aqui é importante. Essa parte agora da aula é para na hora que você for usar os instrumentos para poder desenhar. Eu estou falando aqui digamos assim, da aplicação dos instrumentos, a parte mais prática da matéria, tá? Por isso que está escrito aí, olha, postulados. O que é postulados? São conceitos que você precisa aplicar, né, na hora que você for desenhar, tá?
Então, presta atenção. Antes de eu falar dos postulados, eu queria falar apresentar essa telinha aí, olha. O que acontece? Eu falei ainda há pouco com vocês que o nosso desenho, ele é um desenho linear geométrico. Vocês devem lembrar disso aí. Que é o mesmo desenho geométrico, né? Mas por que linear? Porque nós trabalhamos aqui com linhas. Então, se você vai observar, né? Você vai começar a fazer seus desenhos, você vai perceber que o primeiro elemento gráfico que você vai fazer o uso dele é o ponto. Não tem como você desenhar, né? Se você for fazer uma linha, por exemplo, na hora que você encostar o lápis no papel, antes de você traçar a linha, você já fez um ponto. Sim ou não? Então, se o ponto é o primeiro elemento, ele é o elemento primitivo, ele é o elemento básico. É a partir do ponto que a gente começa a desenvolver todas as outras entidades geométricas. Então, não tem como eu fazer uma reta ou uma linha qualquer, né? Que seja uma curva ou circunferência, se não for a partir do ponto. E aí, dentro do conceito de ponto, né, a gente vai colocar o seguinte, que o ponto, na realidade, ele não tem definição. E ele também não tem dimensão. Olha que interessante. Se eu olhar para o céu, por exemplo, e olhar e ver uma estrela, eu vou imaginar que existe um ponto, né? A estrela sendo considerada um ponto. A Lua, por exemplo, é um ponto. O próprio planeta Terra é um ponto. Então, o conceito de ponto ele é muito intuitivo. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que o ponto tem dimensão. Por exemplo, a cabeça de um alfinete é um ponto. Quando você pega, por exemplo, do jeito que eu falei, um lápis, por exemplo, e vai numa folha, encosta o lápis na folha, você o quê? Definiu o quê? Um ponto. É o ponto definido no espaço, que a gente considera aí, no caso, o espaço geográfico, né? É o espaço gráfico, né? Na realidade, é o espaço gráfico. O espaço é o ambiente que eu tenho. E o ponto, ele vai passar a existir nesse espaço. Então, por exemplo, o ponto é o elemento primitivo, e aí vem o conceito de reta. O que é a reta, então? Ela passa a existir a partir de um alinhamento de pontos. Eu já expliquei isso para vocês no início do ano, estou repetindo agora, né? Então, na medida que você imagina que um ponto, né, o primeiro ponto, que é o ponto inicial, e logo em seguida tem mais um ponto, e aí vai uma sequência de pontos. Todos esses pontos alinhados numa mesma direção, vai formar o quê? Vai formar uma reta. E aí, se a gente colocar várias retas depois, também encostadas umas nas outras, né, e vai fazendo várias retas, e você vai ter o quê? O conceito de plano, que é o terceiro elemento geométrico. Então, nós vamos ter aí o que a gente chama de superfície, né? Então, lembrando que o plano, no caso, já é um elemento geométrico bidimensional, né? Porque ele vai ter o quê? A representação bidimensional, ou seja, uma superfície. Então, pessoal, os primeiros postulados que a gente vai dizer para vocês, que a gente vai colocar aí, é que tudo que a gente for fazer dentro do desenho geométrico é de forma bem assim aplicada, né? Com o uso de instrumentos, é a partir desses três elementos aí, ó. Então, os elementos fundamentais. O primeiro, o ponto, né? Para formar a reta, eu preciso de vários pontos alinhados, e para formar o plano, várias retas alinhadas aí, né? Então, consequentemente, eu posso dizer também que o plano é formado de pontos, né? O ponto forma a reta e a reta forma o plano. Então, o plano é formado por pontos, né? Alinhamento de pontos nas duas dimensões. Tá certo? E aí, voltando um pouco naquela questão que eu falei com vocês, quando a gente falou que o desenho geométrico, ele é um desenho linear, ou um desenho linear geométrico, então a gente vai também trabalhar com o conceito de linha. Mas aí você vai perguntar para mim assim, olha, mas o que é linha? A reta não é uma linha? Então nós vamos ter que diferenciar um pouquinho o conceito aí. Olha o que está escrito aí, olha. Linha é uma sucessão contínua e indefinida de pontos, numa única dimensão de comprimento. Então, pessoal, se você for observar direitinho,
toda reta, ela é uma linha. Não é isso? É uma linha. Só que a reta, ela é uma linha onde ocorre um alinhamento de pontos sem variar a direção. É o que está escrito aí. Agora, eu tenho outros tipos de linhas. Por exemplo, linha curva. Não, a linha curva não é uma linha reta, né? Por isso está dizendo, o nome é linha curva. E eu tenho também a linha mista. A linha mista, ela segue várias direções. Então, eu queria deixar claro para vocês o seguinte, que a reta é uma linha, a curva é uma linha, né? Existe linha mista, mas existe diferença. Na hora que eu estou dizendo para vocês assim, olha, isso aqui é uma linha. Então, se ela for uma linha reta, então ela pode ser chamada de reta. Agora, se isso aqui for uma linha e ela não for reta, ela pode ser de outro formato, né? Ela pode ser uma curva ou uma linha mista. Conclusão, nem toda linha é uma reta. Vocês entenderam esse conceito aí, gente? Sim ou não? Entendemos, sim. Pois é, então não mistura linha com reta. Linha, é uma sucessão de pontos, né, alinhados. E a reta, ela é um tipo de linha que não varia a direção. E existem outros tipos de linhas que não são retas, que são curvas e mistas. Esse conceito é muito importante, porque dentro do desenho geométrico, a gente não trabalha só com reta. A gente trabalha com outros elementos gráficos, né? Por exemplo, quando você vai fazer uma circunferência, você vai pegar o compasso, posicionar a ponta seca do compasso no centro e fazer um traçado, você não vai traçar uma reta, você está traçando, né, uma circunferência ou um círculo, né, que é um outro tipo, que é um outro elemento gráfico. Então, na realidade, é uma linha o quê? É encurvada, né? Então, nós temos que ter esse conceito aí bem definido. Agora, só vou dar uma paradinha aqui, gente, para explicar para vocês isso aqui, ó. A partir de hoje, né? Assim que a gente terminar essa aula aqui, essa aula síncrona, eu já vou deixar disponibilizado para vocês um vídeo que vai ser dividido em 4 partes, tá? Ó, a parte 1 vai ser sobre a teoria do ponto, da reta e do plano. A parte 2, a relação entre ponto e reta. Também vai ser falado sobre ângulos e polígonos. E a parte 3, sobre circunferência e seus elementos. E a parte 4 é sobre figuras geométricas planas e espaciais, né? Que são os sólidos, não é isso? Então, o que é que eu estou fazendo na realidade? Essa aula de agora é uma aula síncrona, não é isso? Agora, esses 4 vídeos aí, né? Parte 1, 2, 3 e 4, é a aula assíncrona, que você deve assistir durante essa semana. Então, como nós temos aí 4 horários, né? O nosso curso é semestral, então a gente tem 4 horários. Então, você vai consumir os outros tempos que você tem de aula assistindo esses vídeos aí, né? Você já tem lá os trabalhos que estão em andamento, não é isso? Mas para essa semana, eu gostaria que todos vocês assistissem esses 4 vídeos aí, né? Na realidade, é um vídeo só, dividido em 4 partes. E não precisa preocupar que são 4, mas não é muito tempo, não. Né? São vídeos curtos, tá certo? E qual que é o objetivo desses vídeos aí? Nada mais é do que melhorar, né? Dar para vocês uma bagagem maior sobre os conceitos de geometria. Porque a nossa aula de hoje aqui é desenho geométrico, mas como a gente precisa muito dos fundamentos de geometria, então isso aí também vai ajudar vocês bastante. Lá vai falar, por exemplo, né, sobre ponto, reta e plano. Eu até comecei a falar ainda há pouco sobre isso, né, tentando passar aí alguns conceitos, mas lá vai ter um detalhamento melhor disso aí, né. No que diz respeito aos ângulos, né, é importantíssimo, porque na hora que a gente for traçar, por exemplo, usar o material para traçar os instrumentos, você vai ter que ter esse conceito de ângulo, de polígono, por exemplo, saber os tipos de polígono, né? Essa classificação toda. Vai falar também sobre circunferência e todos os elementos da circunferência, né? O raio, a corda,
o diâmetro, todos esses são elementos de circunferência. Então, também, né, sobre as figuras planas, né, o que é um quadrado, um retângulo, né, uma circunferência, um círculo, e também sobre os sólidos, né, os poliedros, por exemplo. Eu já, esse assunto foi tratado com vocês já em fevereiro e março, mas agora, né, em forma de aula assíncrona, eu acredito que na hora que você assistir lá, você vai ter uma visão bacana sobre isso. Tá bom, pessoal? Então eu conto com vocês, tá? Não deixa de assistir, porque na semana que vem nós vamos continuar falando do desenho geométrico, tá? E aí nós vamos entrar numa parte prática, como eu disse, né? Hoje ainda a gente continua como fundamentos, mas na semana que vem mais na parte prática. E aí, para a gente nós estamos quase encerrando a nossa aula aqui, ainda dentro do conceito de postulados e de orientações, né, para que você consiga, né, fazer, né, os seus desenhos com qualidade, existem algumas orientações que a gente vai passar agora para vocês. A primeira delas é com relação ao traço, na hora que você for traçar. Então, por exemplo, o traço fino, né, e contínuo, normalmente ele é usado para construção. Então, na hora que você está montando, né, fazendo a sua construção geométrica, então você vai ter um traçado mais fino. Você vai ter que apontar, né, direitinho o lápis, ou usar a lapiseira lá, um grafite. E aí você vai ter um traço mais espesso na hora que você for dar a resposta do exercício, né? Por exemplo, se eu pedir para traçar uma bissetriz, a linha que representa a bissetriz, ela é o quê? A resposta do exercício. Então, ela vem, né, com traço mais espesso. E as outras linhas da construção geométrica permanecem mais finas. Uma outra coisa importante também, vocês já aprenderam também isso, é que a gente precisa identificar, né, identificar os pontos através de letras. Então, a gente usa as letras do alfabeto, as letras maiúsculas, para a identificação dos pontos geométricos, né? Então, na hora que uma linha, por exemplo, encontra com a outra, né, vai formar um ponto. E esse ponto precisa ser identificado. Esse é um dos postulados também importantes aqui. O número 4 aqui é a respeito do transporte de segmento. Com relação a transporte de segmento, a gente vai usar muito o compasso, né? Vocês vão ver depois lá que a gente vai trabalhar com compasso. Você vai pegar uma régua, posiciona o compasso, abre o compasso até na medida que você precisa, e aí você traça. Depois daquela mesma medida, você consegue levar para outra posição da folha. E aí você consegue também tirar a medida de um segmento que já foi traçado e transportar essa medida para outro ponto do desenho. Então, a gente usa muito, né, o compasso para fazer esse transporte. E a régua, ela é usada mais para medir e definir os pontos, né, da construção geométrica. E a gente usa o esquadro para poder traçar. Entenderam a diferença? Ó, a régua é para medir, mesmo porque ela tem a graduação, né, para medir. E o esquadro para poder traçar. Outra coisa importante, gente, é com relação aos cálculos. Então, dentro do desenho geométrico, a gente não faz cálculo, não. Normalmente, a gente trabalha com concordâncias, né? A gente trabalha, por exemplo, definindo os pontos, ligando os pontos. Então, é como se fosse, por exemplo, né, um tipo de desenho que não tivesse necessidade de fazer cálculo. O máximo que a gente vai fazer é fazer as medições. Mas usar fórmula para calcular e achar resultado, igual vocês faziam na geometria, isso não vai ter. Então, um dos postulados aqui é trabalhar, né, basicamente, fazendo essas construções com o uso de instrumento. E, por último, né, o item 7 aí, é com diz respeito na obtenção das respostas à mão livre. O que é isso? Quando você está desenhando, vou dar um exemplo aqui, ó. Quando você está fazendo um desenho geométrico, fazendo uma construção geométrica, muitas vezes a gente, né, não consegue fazer o fechamento do desenho. Às vezes por falta de habilidade manual, ou às vezes porque você pegou a medida errada, ou às vezes, por exemplo, que seu ponto ele fugiu do lugar geométrico dele, então você não consegue fazer o encontro ali da linha, e o seu desenho vai ficando fora, né? Ou seja, você não consegue fazer, como eu disse, né, a concordância e o fechamento dele.
E aí, normalmente, existem alguns alunos, algumas pessoas assim que o que ele vai querer fazer? Ele vai querer dar um ajuste ali, né, Roberto? Forçar a barra ali para o desenho fechar. E você sabe muito bem que isso não existe, né? Você não pode fechar, fazer o desenho e fazer a mão livre, ou então forçar a barra para que os pontos encontrem. Ora, o ponto, ele ocupa lugar no espaço. Então, as linhas também ocupam lugar no espaço. E esses lugares geométricos, né, tanto de ponto quanto dos outros entes geométricos, eles só ocupam um lugar só. Então, não adianta você querer, por exemplo, né, vamos supor que você está desenhando um triângulo lá, né? Se o triângulo não fechou, não fechou. Então, você não pode ir lá e forçar a barra e fazer ele fechar à força. Então, isso não existe. Então, essa é uma das convenções que a gente usa aqui. Você tem que voltar atrás e descobrir por que não está fechando e tentar descobrir qual é a posição geométrica daquele elemento geométrico ali, que seja o ponto, o reto, o que for. Tá? Essa é uma orientação, né, que eu queria deixar claro com vocês. E na hora que a gente estiver fazendo os desenhos na prática, usando os instrumentos, vocês vão perceber mais o que eu estou falando aqui sobre essa questão de tentativa, né, à mão livre. Ela não deve existir. Normalmente, quando eu vou corrigir um desenho, na hora que eu olho para ele, eu sei exatamente se o aluno concordou realmente os pontos ou se ele forçou a barra ali e fez um ajuste manual ali, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso aí, tá ok? Estou terminando aqui, praticamente estouramos já o tempo. Então, pessoal, nós vamos parar por aqui hoje, né? Na semana que vem, aqui, ó, nós paramos no slide 31, né? Então, ficamos mais ou menos sincronizados com o pessoal da turma 1. Então, semana que vem a gente vai retornar, tá? Para dar sequência nessa aula sobre desenho geométrico. Como eu disse para vocês hoje, o objetivo nosso, primeiro, era mostrar os conceitos, esses conceitos. Uma parte desses conceitos, vocês vão assistir às aulas assíncronas para fechar esses conceitos, né? E na semana que vem a gente volta na parte prática. Então, essa aula, como ela tem 2 objetivos, então a parte prática, né, vai ficar para a semana que vem, tá bom? Então, eu me coloco à disposição agora. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, estou às ordens, tá? Nós podemos aí gastar mais um minutinho aí para fazer perguntas, e alguma dúvida, né, que você tiver. E se você não tiver, né, já pode, né, desligar aí, né, seu aparelhinho, né? Alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Dá um ok para mim, então, se tiver tudo ok. Edilson, Quem está só falando? é o Luiz. Pode falar, Luiz. Só uma duvidazinha que eu tô. A segunda atividade do desenho técnico, ela ainda não tá com data para terminar, não, né? A segunda, eu deixei aberto, porque a primeira é para o dia 6, né? Não é isso? Sim. Então, a segunda eu deixei Você marcou aberto, dia 13. para a gente combinar a data. Mas eu lembro que eu já conversei isso com vocês semana passada, e a gente ficou para entregar uma semana depois, para não, tipo assim, né? Para ter um tempo maior aí, você não precisa entregar os 2 juntos, não. Aí você Edilson, entrega até o dia 6 e o segundo trabalho dia 13. Oi, você marcou dia 13 a atividade 2. exatamente. Tá respondido aí, gente, a data? Um dia 6 e um dia 13. Vocês não vão esquecer de assistir as aulas assíncronas, não, né? Dessa semana, não? São 4 videoaulas, tá? Combinado, gente? Combinado, valeu. Boa noite aí, Edilson. Então, boa noite, tá? Para vocês, fica com Deus aí, um abraço. Ô, gente, continue estudando, tá? Depois, na hora que a gente começar a praticar, tá? Aí nós vamos aplicar tudo isso aí que nós estamos aprendendo, tá bom? Um abraço aí, tchau. Alô, Edilson. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau para vocês aí.